Ora, muito boa tarde. Boa tarde aos presentes aqui na ANI do Porto, nas instalações do Porto. Boa tarde aos presentes online. Bem-vindos aqui a esta sessão que tem como propósito apresentarmos aquilo que é uma consulta preliminar ao mercado sobre uma nova plataforma que a ANI pretende desenvolver, Generative AI Innovation Data Space. Já falaremos mais detalhadamente do que é que nós pretendemos com esta plataforma. Mas gostava de começar por dar-vos um enquadramento da importância desta iniciativa para a ANI, que tem dois pontos muito importantes e que são estratégicos. Por um lado, o desenvolvimento desta plataforma é fundamental porque a ANI tem a responsabilidade relativamente à implementação do modelo de governação da Estratégia Nacional de Especialização Inteligente e a sua articulação, a sua coordenação multinível com as estratégias regionais de especialização inteligente. E para que esta coordenação multinível possa ser eficaz, nós precisamos de ter dados. E, portanto, para que as decisões que nós tomamos sejam, e que nós, a ANI, mas também todos os diferentes atores e entidades que têm responsabilidades de gestão no âmbito daquilo que são fundos estruturais, possam tomar decisões com base na evidência vinda dos dados. E, portanto, para nós, ter esta plataforma operacional o mais rápido possível é fundamental para que nós consigamos ter esta capacidade de tomar decisões com base na evidência. E, portanto, este é um dos principais objetivos que nos leva a querer desenvolver esta plataforma transversal de dados relativamente àquilo que é a realidade da inovação, da investigação, desenvolvimento e inovação em Portugal. Mas o outro objetivo também muito importante para nós, enquanto ANI, é nós sermos capazes de implementar aquilo que é uma política pública que nós estamos há algum tempo a tentar seguir, que se prende com a implementação das compras públicas de inovação. E as compras públicas de inovação têm, e depois mais para a frente também falaremos mais detalhadamente sobre este tema, têm o propósito de, através das compras públicas, ou seja, através das compras realizadas por entidades públicas, desenvolver o ecossistema de inovação, neste caso do país de Portugal. E para nós isto é muito importante porque é uma política pública que nós queremos fomentar, ou seja, queremos que os organismos públicos, a administração pública em Portugal, faça compras públicas de inovação para produtos ou serviços que não existam no mercado. E, portanto, nós também queremos dar o exemplo de que é possível realizar com sucesso estas compras públicas de inovação, é possível contribuir para o desenvolvimento do ecossistema. E quando eu digo desenvolvimento do ecossistema, quero chamar a atenção de que, para que isto tenha sucesso, é muito importante que, em resposta a esta consulta preliminar que nós vamos aqui apresentar, as empresas respondam àquilo que é o nosso desafio, mas possam responder em conjunto com, por exemplo, com os centros, os centros de tecnologia e inovação, os CTIs, os laboratórios colaborativos, as universidades, portanto, em conjunto sejam capazes de apresentar aquilo que são possíveis respostas a algo que ainda não existe no mercado. E, portanto, essa é para nós também uma medida do sucesso, é que nós tenhamos a capacidade de, em resposta a este desafio que é colocado, termos o mercado ativamente a participar neste processo, apresentando as suas propostas, sabendo nós, e nós é isso que nós acreditamos, que neste momento não existe um produto no mercado capaz de concretizar aquilo que nós pretendemos ter. Eu não vou alongar muito mais, vou passar a palavra ao Dr. Henrique Figueiredo, que é o responsável pelo desenvolvimento deste processo aqui na ANI e que depois ele, em articulação também com outros convidados que nós temos, pessoas que nos estão a ajudar neste processo, falarão em mais detalhe em tudo isto que eu acabei de falar. Portanto, muito obrigado e boa sessão. Henrique. Obrigado.
Boa tarde a todos, bem-vindos a esta sessão, quem está fisicamente e quem está também online. Como disse, esta sessão tem aqui um conjunto de objetivos de fazer este lançamento desta consulta preliminar ao mercado e eu cabe-me aqui o papel de densificar um bocadinho mais aquilo que já foi dito e dar aqui um bocadinho mais de conteúdo técnico, dando aqui uma visão overview sobre o processo e depois passando para o conjunto de colegas, como o Presidente também disse, que estará online a dar detalhes técnicos que as empresas precisam de saber para poder apresentar propostas. Mas neste momento irei-vos uma visão global do que estamos aqui a falar, do que é que queremos, do que é que a ANI pretende com esta aquisição. E, portanto, o que nós queremos, portanto, aquilo que nós chamamos de desafio é, de facto, construir uma solução, chamemos uma solução, que dê resposta a um conjunto de questões que nós pretendemos resolvida e que nós achamos que não existe como produto final adquirível no mercado tal como está. Ou seja, podem existir tecnologias no mercado que respondam parcialmente, mas elas carecem de algum desenvolvimento adicional para responder, tal como nós temos esta visão, este desafio. E, portanto, como o Presidente disse, o nosso desafio aqui é coordenar, capacitar e acompanhar e avaliar ao nível multinível a Estratégia Nacional de Gestão Inteligente e as Estratégias Regionais de Gestão Inteligente, em conjunto. Este multinível que, de facto, nós queremos acompanhar. E, por isso, pretendemos obter 3 grandes resultados em concreto. O primeiro é aferir em que medida a implementação do preconizado pelas ENEIs e pelas EREIs estará a produzir os efeitos e os impactos pretendidos no sistema de inovação. Este é o primeiro grande objetivo que conseguimos. E isto, de facto, os sistemas que nós temos dados na ANI, isoladamente, não conseguem responder a este desafio per si. Um segundo objetivo, diria eu, é desenvolver uma solução integrada, inovadora, de monitorização e avaliação do SNI sob perspectivas e níveis analíticos, ou seja, o sistema está a evoluir, precisamos ter medidas mais em tempo mais real, com mais detalhes sobre algumas tecnologias, sobre alguns efeitos, sobre algumas evoluções, e isso tem que estar mais disponível e não temos que, sistematicamente, fazer estudos que demoram o seu tempo e são caros para ter noção de certas realidades. É suposto termos isso de forma mais disponível, mais online e mais direta. E um terceiro ponto, um terceiro objetivo, é criar uma fonte de dados suscetível de suportar a elaboração de produtos de informação sobre inovação ou sobre o SNI, que responda à necessidade dos stakeholders diversos. Desde logo a própria ANI, os nossos parceiros CCDRs e regiões autónomas, ou outros parceiros do ecossistema que entendam ter necessidade de dados e que possam recolher estes dados de forma disponível, intuitivamente, e não um portal, uma pesquisa, se possível, em linguagem natural, ter essa informação, esses dados de forma simples, fácil, tendencialmente sem custos, e de uma forma intuitiva, porque tudo isto é suposto estar ancorado num motor de inteligência artificial que vai permitir fazer outras pesquisas que as integrações normais às bases de dados não permitem fazer tradicionalmente. E isto, basicamente, é enfim, o desafio que nós temos com este projeto, de forma muito sintética. Tudo isto irá ser detalhado com mais detalhe nas apresentações seguintes e, portanto, iremos dar detalhes mais precisos sobre o tema. O que é que já fizemos e o que é que falta fazer? Estamos a começar este processo hoje formalmente, mas ele já começou há uns meses atrás e começou, num primeiro momento, com a identificação do que era esta visão para o desafio, aquilo que o Sr. Presidente acabou de denunciar de forma muito resumida, mas teve que ser construída, ter trabalhada, envolvendo a casa, envolvendo todos os nossos parceiros neste processo, e são 7, já irei dizer quais são, bem como também identificar fontes de financiamento para que pudéssemos ter suporte financeiro para que isto pudesse ser concretizado. Este é o primeiro passo. No segundo passo, foi discutir este desafio com os nossos parceiros. E este desafio que estamos aqui a apresentar hoje é o resultado da interação entre a ANI e esses parceiros. Esses parceiros são as CCDRs, todas as regiões, portanto, Norte, Centro, Lisboa, Vale Tejo, Alentejo e Algarve, e também as regiões autónomas da Madeira e dos Açores, que também estão neste processo. Portanto, todo o nosso território foi envolvido, porque, como já aqui foi dito, temos 2 níveis, o nível nacional, que é a ENEI, e o nível regional, que é a ERES, e, portanto, as 7 regiões do país estão representadas neste processo, e este desafio incorpora aquilo que foi as necessidades expressas por essas regiões e por esses atores de natureza regional. E, portanto, esse desafio, como eu dizia, foi construído dessa maneira. Mas também achámos que não era suficiente. Também tivemos contactos com um conjunto de entidades dentro do SNI e fora do SNI para recolher um conjunto de dados que a ANI e esses nossos parceiros não têm, mas que são relevantes para esta monitorização. Nomeadamente, temos impactos financeiros, impactos económicos, impactos da sociedade, formação, capacitação. Há todo um conjunto de outros elementos mais transversais que é muito relevante para medirmos estes impactos. Não basta só termos número de projetos, tecnologias, é preciso também perceber como é que isso influencia o PIB, o emprego científico, as exportações, o crescimento. Todos esses atores são relevantes e, portanto, esses atores também se disponibilizaram a colaborar com a ANI com esses dados e, portanto, é o próximo passo de trabalhar com isso. Depois, o próximo seguinte é o que estamos aqui a fazer hoje, é lançar ao mercado este desafio. Como aqui já foi dito, o que queremos hoje é apresentar-vos o desafio e, no fundo, passo desculpa aqui o pleonasmo, desafiar as empresas, desafiar os atores do ecossistema a apresentarem ideias inovadoras para este problema. Sabemos que há muita tecnologia sobre data lakes, data space, sabemos que há tecnologias para apresentar dados, há muita coisa feita, mas esta conjugação de reunir dados,
com inteligência artificial, com algoritmos treinados para o efeito, achamos que é inovador esta abordagem. Portanto, aqui há algum desenvolvimento, acreditamos nós, a fazer para melhorar a performance deste sistema, que é um sistema específico virado para a inovação. Há muitos outros data space, mas queremos que este seja uma referência por ser construído especificamente e com o intuito de responder a estes desafios que eu enunciei previamente. E aqui é que está, creio eu, o fator inovador que iremos explorar mais à frente e que se distingue dos sistemas tradicionais de dados em que vamos lá fazemos uma query e extraímos umas tabelas de dados. Isto aqui é um pouco diferente. Queremos analisar dados quantitativos, tradicionais, mas também queremos analisar dados qualitativos. Dados que estão em pareceres, que estão em relatórios, que estão em documentos oficiais, que estão em estudos, e tudo isto é suposto que os algoritmos leiam e consigam, perante as interrogações que são colocadas, repito, preferencialmente em linguagem natural, poder extrair inteligência e conhecimento de forma fácil, sem que temos de perder semanas, dias, meses a procurar elementos e ler relatórios e ler documentos e tudo um conjunto muito grande de dados. E, portanto, dito de hoje para a frente, o que é que esperamos que vá acontecer? Esperemos que as empresas e outras entidades envolvidas neste processo apresentem as suas visões, as suas soluções para este problema, sendo certo que nós acreditamos que não existem no mercado soluções desenhadas tal como esta. Portanto, será preciso fazer algum desenvolvimento para adaptar o que existe a esta solução. E é isso um pouco que esperamos de vós, empresas, é que apresentem ideias, apresentem sugestões, apresentem propostas para que nós consigamos responder da forma mais eficiente possível. E a lógica aqui das compras públicas é exatamente essa, é nós comprar uma solução que seja desenhada à medida para este efeito, não seja uma commodity que nós compramos e que nós teremos 10 ou 15% de proveito daquela tecnologia, não, queremos que seja uma coisa moldada e definida para este objetivo específico, que seja muito eficiente neste propósito. E acreditamos que isto só é possível juntando saberes, conhecimento e desenvolvendo soluções existentes, mas têm que ser trabalhadas e desenvolvidas para esta finalidade específica. E aqui é que está o caráter inovador desta compra pública. Portanto, é esta mensagem. Portanto, no momento seguinte, é depois de reunidas esta pool de soluções, esta pool de propostas, tem várias dimensões, tecnológica, económica, de eficiência, de resultados, tudo isto conta para a solução final, não é uma questão só de tecnologia, é uma questão de tecnologia associada a um modelo de gestão, a um modelo de exploração e também, provavelmente, com questões também de custo, também têm que ser tidas em consideração nestes parâmetros. É, analisando esses contributos todos, elaborar um procedimento aquisitivo, de compra pública e inovação, como eu disse, poderá ser um procedimento por negociação, poderá ser um diálogo concorrencial, poderá ser também uma parceria para a inovação. Não sabemos ainda, nesta fase não temos esse conhecimento exato, mas depende muito do quão disruptivo forem as vossas propostas para abordar este problema. Digamos que o nível de procedimento terá que ter em conta o que é proposto por vós para definir qual é o procedimento adequado para esta solução adquisitiva. Mas, meus amigos, muito claro é dizer isto. A ANI, com isto, não pretende só ter desenvolvimento. Pretende adquirir uma solução que funcione. Portanto, o que estamos a falar é de soluções que funcionam. Queremos adquirir uma solução que responda a estes desafios. E, obviamente, no fim disto tudo, teremos um contrato adjudicado a uma empresa ou um consórcio de empresas que irá executar este trabalho. Portanto, irá para o terreno, recolher base de dados, desenvolver algoritmos, treinar algoritmos, fazer esta solução. Pode ser uma plataforma, pode ser um conjunto de plataformas, pode ser o que as empresas entenderem que é adequado para responder a estes desafios. E, portanto, temos o contrato adjudicado. O que é que aqui é desafiante? É duas coisas. É encontrar uma solução que seja inovadora, e a ANIC quer muito isso para as pessoas que já foram aqui bem enunciadas, mas também fazer isto com alguma sustentabilidade na exploração, com alguma eficiência, porque não pode ser uma coisa que se torne tão difícil de suportar que não seja viável economicamente suportar a solução. Portanto, tem que haver aqui um trade-off entre eficiência barra a solução financeira para o investimento. Para depois isto poder ser explorado e partilhado não só pela ANI, mas todo o ecossistema dos nossos parceiros, que serão também utilizadores e beneficiários das soluções desta solução, mas também diretamente toda a sociedade, todos os nossos cidadãos, todas as empresas, todos os autores do SRI também poderão, provavelmente em graus diferenciados, beneficiar desta solução. Esta é a nossa visão e do que é que estamos a passar. E por último, para colmatar aquilo que o Sr. Presidente disse e para aprofundar um bocadinho mais, o que é que nós queremos com isto? No fundo, a opção de recorrer às compras públicas tem a ver com estas coisas que já foram ditas, mas que vou sistematizar nesta pertença roda, diz mais ou menos, queremos que isto estimule a inovação e pretendemos envolver, e não fôssemos nós a ANI, as empresas de soluções inovadoras. Queremos colocar-vos esse desafio, queremos que co-criem connosco essas soluções, promover estas sinergias económicas em que sabemos que há várias competências, estão em vários agentes e, portanto, precisamos conjugar saberes para criar uma solução melhor. AI, dados, batadados, APIs para transmitir dados, qualidade dos dados, tudo aqui é um conjunto de saberes e experiências que tem que ser conjugado para que este resultado seja eficiente. Portanto, estamos a apelar a uma conjugação de saberes para que a solução a co-construir seja, de facto, eficaz
eficiente e que preencha os requisitos. Também queremos, com isto, como já foi dito, demonstrar o potencial das compras públicas em Portugal. Em princípio, este será, pensamos nós, possivelmente, não está por confirmar, o primeiro diálogo concorrencial do país. Mas isto está ainda por confirmar, porque assim temos que ver o que é que vão ser as propostas, mas haverá essa possibilidade de ser disruptivo nesse procedimento. Pretendemos com isto, como já disse também há bocadinho, obter um resultado, uma plataforma que esteja exatamente adequada a estas necessidades nossas e dos nossos parceiros e, concluindo, obtendo um projeto de referência que possa também servir de inspiração para outras entidades públicas que não são públicas também querem fazer coisas semelhantes e que possam inspirar-se neste nosso exemplo e fazer nos seus respectivos setores também os seus investimentos e criar aqui um mercado do saber, do conhecimento que possa ser replicado com as devidas adaptações noutros segmentos da nossa sociedade, do nosso funcionamento, e é um desafio enquanto sociedade que nós temos que encarar. Portanto, queremos estimular uma ação pública inovadora, tecnologicamente moderna e, no nosso caso em particular, contribuir para um SNI informado, dinâmico, com alta pressão de criação de valor. Não basta termos isto nos discursos, temos que criar projetos como este que estão aqui, que transformam esse desígnio nacional em ações concretas. E, no fundo, a Anitta dá este exemplo, não praticando apenas no discurso, mas praticando também na prática, criando aqui este espaço. Mas este projeto não será possível sem as empresas, porque isto depende da vossa capacidade de tornar este desafio real. Depende da vossa tecnologia, da vossa capacidade de criar estas soluções e de propor coisas inovadoras. É isso que nós esperamos, a seguir ao dia de hoje, que comecem a trabalhar nas vossas empresas, nos vossos escritórios e pensem como é que isto pode ser alcançado, de alguma maneira, como é que podem associar-se a isto. Haverá um processo que irá ser explicado, eu não me vou alongar muito mais nesta explicação, irei de seguida passar a um conjunto de consultores que estão connosco a elaborar estes desafios e que irão detalhar estes pontos que eu disse de uma forma um bocadinho mais precisa, para dar um bocadinho mais noção do que é que estamos a falar exatamente e que desafios se colocam. Portanto, eu passaria de imediato a palavra ao professor Sérgio Guerreiro, que é a pessoa que se segue nesta intervenção, que é também dar aqui uma visão um bocadinho mais detalhada deste desafio, como é que isto funciona, e, portanto, ele irá dar detalhes que serão, com certeza, importantes para a vossa proposta ser apresentada. Muito obrigado. Muito bem, agradecido pela palavra. Julgo que me estejam a ouvir. Sim, sim. Sim, ótimo, agradeço. Bom, então saudar toda a audiência que está presencial e remota. E vamos percorrer aqui de um modo resumido justamente os objetivos. Portanto, começando por aquilo que são estes objetivos mais amplos e depois definindo um pouco com mais especificidade os objetivos que estão a ser pretendidos no projeto. Portanto, tal como já foi dito neste momento, mas digamos como uma apresentação única daquilo que é o pretendido, é justamente fazer o desenvolvimento de um data space, seja um data space inovador e que envolva, portanto, a inteligência artificial generativa. Portanto, o que é que se pretende que seja desenvolvido para atingir esse propósito? É desenvolver, então, um repositório inteligente que tenha, portanto, uma centralização dos dados e das aplicações, portanto, que possam processar sobre esses dados. Bem, o propósito e, no fundo, o objetivo principal deste repositório é justamente poder fazer monitorização portanto, não apenas de uma, mas um conjunto de políticas que sejam, portanto, geridas pela ANI, bem como por outros atores que pertençam ao Sistema Nacional de Investigação. No final, este sistema, portanto, tem que possibilitar esta monitorização contínua, permitir a avaliação em cada instante e ter uma tomada de decisão baseada nos dados que foram recolhidos. Portanto, o que estamos aqui a chamar de evidências, que é um dos aspectos que vai ser salientado agora em termos de objetivos específicos, mas estas evidências que sejam, no fundo, oriundas tanto de contexto nacional como de contexto regional. Eu ia pedir agora a passagem para o próximo slide, muito obrigado, que é justamente relativamente aqui a objetivos específicos. E agora vamos ter aqui 3 slides de objetivos específicos. Cada um deles está referenciado no anexo 1 da ficha técnica, onde poderão depois, portanto, ter um acesso detalhado a cada um deles. Primeiro objetivo, centralização e acesso
a dados que estão dispersos. Portanto, é objetivo que se faça que o sistema tenha uma capacidade de poder recolher dados de múltiplas fontes de dados. Estas fontes de dados que, portanto, estejam completamente dispersas por diferentes fontes, sejam elas FCTs, CCDRs, regiões autónomas, DGEC, bom, são aqui algumas que podem estar a ser colocadas, mais são apresentadas de facto na documentação, e para, no fundo, instanciar num conjunto de fontes de dados já demonstráveis, existe um anexo que contém essa listagem. Portanto, com o propósito, de facto, de ter aqui já uma visão, uma listagem à data, obviamente que não é um conjunto fechado. Pois, que tipo de dados é que temos em causa? Quando falamos aqui de tratamento heterogéneo de dados, significa que neste data space assumimos que temos efetivamente todo o desafio em termos de integração de dados estruturados, mas também de dados que são apenas semi-estruturados ou que não tenham estrutura, portanto, de todo. Isto significa que estamos a pensar em termos de atributos, como aqui colocamos alguns exemplos, atributos que sejam, portanto, extraídos de texto, as coisas como dados que sejam dados pessoais, georreferenciação, dados estatísticos, análise de sentimento, portanto, exemplos como aqui colocamos, mas que, obviamente, mais uma vez, são um conjunto apenas exemplificativo daquilo que se pretende. Depois temos uma vertente que é apresentado pelo terceiro objetivo específico, que é justamente ter esta capacidade, mas, portanto, em tempo real. Não se pretende um processamento, digamos, em batches que corra semanalmente, mas é sim um processo que permite a automação e a atualização destes dados em tempo real, recebendo, portanto, estas múltiplas fontes. Sejam elas obviamente, a nível mais de implementação de sistema, tanto fecheiros, serviços web, integração com aplicações que possam fazer exportação de dados. Portanto, ter então este foco na capacidade de ter um processo automatizado de recolha contínua e atualização de dados, para que toda a sua qualidade e consistência portanto, saia otimizada. Associado ainda nesta fase de objetivos específicos, temos os aspectos de usabilidade e acessibilidade, portanto, a serem tidos em conta por cada uma dos projetos, e isto implica todos os passos que aqui estamos a descrever, nomeadamente a nível de processo de definição de extração de dados, a sua usabilidade em termos de colocação de queries, gestão de acessos, etc. Portanto, que são aqui colocados como um objetivo específico também a ser tido em linha de conta. Obviamente que isto são, mais uma vez, apenas exemplificativos deste objetivo, que depois isto compõe pode e decompõe-se de facto em muitos mais. Vou poder passar para o próximo slide, por favor, que é justamente aqui agora um outro conjunto. Primeiro, criação e que não falei nisto até este momento, criação de modelos de IA preditivos e generativos com, portanto, a possibilidade de analisar e prever tendências nas políticas de ID e falta aqui o I de inovação no final. Portanto, aqui é efetivamente um dos objetivos que é inovador naquilo que estamos a considerar, portanto, e que envolve então a capacidade, seja através de linguagem natural ou outra forma, poder então ter este resultado que é produzido por via de IA preditivo e generativo.
Depois, visualização e análise de dados personalizáveis. Questões como a visualização dos indicadores-chave, usando princípios de controle e alarmística, com o propósito de monitorizar e analisar estes indicadores. Um, no ponto seguinte, no terceiro ponto deste slide, temos as consultas baseadas, objetivos que é o consultas baseadas em linguagem natural, portanto, a capacidade de poder fazer esse pedido usando linguagem que usualmente recorremos nas nossas atividades de comunicação pessoa a pessoa, e com isso receber respostas que sejam em forma enriquecida, por intermédio de tabelas, gráficos, textos, etc., mas que possam de facto ter esta capacidade de serem baseadas em linguagem natural. Um aspecto que vem relacionado com o quarto aspecto de IA generativa confiável, que vem relacionado obviamente com o primeiro ponto, é a capacidade de termos controle sobre a solução de IA. Tanto no contexto de fazer a gestão de todos os mecanismos dos modelos que são criados, bem como em situações de guardrails, portanto, no fundo, estabelecer limites de salvaguarda que nos deem confiança ao sistema. Daí, portanto, ter então, a propriedade de confiabilidade no sistema. Quinto ponto deste objetivo é os aspectos relacionados com tudo aquilo que tem a ver com a segurança e com a governação de dados. Apenas colocamos aqui reticências propositadamente, porque de facto estamos a falar de facto do RGPD como uma das normas que tem que ser cumprida no sistema, mas obviamente que há toda uma panóplia, tanto do lado de controle de assets, auditoria, verificação da integridade dos dados, e depois da própria governação, okay? Os processos que são, portanto, implementados em função dos dados que a plataforma vai armazenando. Relevante para depois permitir operacionalizar isto é ter interoperabilidade com outras plataformas, portanto, que existe aqui uma solução tecnológica que se relacione com sistemas, tipicamente, e a nossa recomendação logo na ficha técnica, a utilização de APIs que permitam, de uma forma dinâmica, usar aqueles que sejam os formatos mais usuais em termos de standards para transferência de dados. Depois, no último ponto deste slide, quando se refere ao objetivo de flexibilidade e adaptabilidade, é compreender exatamente qual é que é a limitação de cada solução que está a ser proposta. À data, qual é a solução conhecida das limitações que há em termos de flexibilidade e adaptabilidade, para, no fundo, poder existir uma noção de o que é que o sistema pode se adaptar no futuro e que tipo de mecanismos de flexibilidade é que existem. Neste contexto, ia pedir para passar agora para o próximo slide, para o objetivo 3, temos aqui os aspectos também de níveis de serviço e de escalabilidade, que no fundo seguem a mesma linha da questão da flexibilidade e adaptabilidade. É perceber então que restrições é que são conhecidas à data para que possam prever o crescimento dos dados, o aumento do número de utilizadores, que níveis de serviços associados existem previstos para essas estimativas de aumento, e que serviços mínimos é que podem ser garantidos face a essas evoluções que se antevêm. Há aqui também um aspecto não só da utilização, mas também dos próprios processos de fluxos de dados. Portanto, os próprios processos de fluxos de dados têm que também ser dimensionados com a identificação das suas portanto, restrições e conhecidas à data. Dois pontos muito relevantes. A questão do conhecimento passado aos utilizadores, portanto, a formação que os utilizadores vão requerer para usar o sistema, e o suporte técnico para manutenção
operacional da plataforma, mais a evolução necessária que irá com certeza existir no futuro. E, finalmente, aspectos relativamente a custos de infraestruturas, nomeadamente, a preocupação aqui é o aspecto em termos de que opções de infraestrutura existem, se são infraestruturas locais, se são em cloud, se são híbridas, portanto, se são soluções que têm questões já hoje identificadas de alguma obsolescência que possa ocorrer com a tecnologia. Pronto, aqui de facto há este aspecto de infraestrutura, antevendo já tudo aquilo que se prevê no futuro. Hum, o que é inovador? E aqui eu ia pedir para passar para o próximo slide, por favor, que é de todos estes objetivos, obviamente que há alguns que são mais comuns em termos de propostas de sistemas, há outros, e neste caso temos um conjunto bastante amplo de aspectos que são de facto inovadores. E dividimos isto, no fundo, aqui em três conjuntos. Aqueles que têm a ver com a flexibilidade, portanto, a capacidade esperada do sistema de conseguir consumir e harmonizar dados que estão absolutamente dispersos e oriundos de fontes de dados perfeitamente heterogéneas. E, por outro lado, a interoperabilidade para uma governação eficiente. Portanto, a capacidade de poder ter o sistema com interoperação entre os seus múltiplos nós que são produtores de dados e, por outro lado, ter uma governação que consiga fazer toda a coordenação com os diferentes stakeholders portanto, do contexto do Sistema Nacional de Investigação. E na segunda classe, que é a questão de produtividade, são aquelas que têm mais, portanto, não uma relação com o negócio em si, mas a relação com todo o aspecto que são os aspectos aplicacionais do sistema, questão da automatização, da monitorização de políticas, portanto, tem uma capacidade ativa de monitorizar o cumprimento das políticas definidas, a capacidade de ter uma avaliação preditiva dessas mesmas políticas, o apoio da IA generativa confiável para a geração de relatórios e recomendações que são construídas sobre os dados que são recolhidos, tomadas de decisão baseadas nos dados existentes, bem como as duas últimas, maior acessibilidade aos dados usando uma linguagem que não seja uma linguagem técnica, não seja uma linguagem das típicas queries que são requeridas quando se usa as aplicações numa perspectiva técnica, mas sim muito mais próximas daquilo que é a linguagem dos utilizadores, portanto, do linguagem usada pelas pessoas. E depois tem uma visualização, obviamente, enriquecida dos dados, que permite aquilo que se chama a visualização avançada dos dados. Finalmente, uma dimensão transversal de tudo isto e com um impacto muito relevante é, obviamente, o aspecto das questões de segurança e as questões de dados e de uma solução que seja, portanto, contenha qualidades de confiabilidade. Isto é, digamos que, um resumo em 20 minutos acerca da ficha técnica, podendo com isto oferecer aqui uma visão ampla dos objetivos essenciais que são requeridos. Não contudo, e mais uma vez, aquilo que apresentámos foram, de facto, exemplificações de aplicações que se pretende que o sistema execute, mas há todo um contexto mais enriquecido, tanto da ficha técnica como é expectável que cada uma das propostas contenha. E muito obrigado. Obrigado, Sérgio, por essa intervenção. Há pouco não mencionei, antes de passar à próxima intervenção, queria apresentar duas coisas. Como já perceberam, este projeto está suportado
em grupos de consultores, por um lado, consultores técnicos, que é o IST, enquanto especialista em dados, quer a FCT, especialista em inteligência artificial, que nos estão ajudando neste processo. Teremos agora a doutora Sandra Sind, que é uma consultora especializada em compras públicas de inovação, que tem larga experiência no mundo, enfim, Espanha e da língua espanhola, uma grande experiência nessa matéria, que nos vai ajudar a explicar um bocadinho sobre qual é o processo da compra pública e o que é diferente face ao processo tradicional. É isto que vai explicar aqui de uma forma aberta e perceber que é que este processo é diferente dos outros. Como já perceberam, não falamos aqui de soluções técnicas. Ao contrário dos concursos normais, estamos a falar de desafios e de respostas. Isto é uma grande diferença na forma como as empresas devem abordar esta questão. Mas para isso temos aqui a maior especialista das maiores desta matéria, a doutora Sandra Sind, que eu agradecia e passo da palavra, que nos vai explicar exatamente o que é isto da compra pública, o que é diferente das compras tradicionais que todos vós estão habituados a fazer e que esta é ligeiramente diferente. Doutora Sandra, o palco é seu. Obrigado. Vale. Boa tarde, Enrique. Boa tarde a todos ahí en directo y online. Voy a hablar en castellano. Intentaré que sea de vagar en portugués y que me puedan entender fácil. En cualquier caso, bueno, la presentación está en portugués y se va a seguir más fácil. Vale, creo que bueno, ya Antonio como Enrique explicaron un poco la importancia de por qué este proyecto en sí mismo no es solo un proyecto de contratación, sino es un proyecto que supone pues, un hito importante para la ANI, ¿no? Porque es pues, estrenarse un poco en poner en marcha este concepto de la compra de innovación. Bueno, en estos momentos yo justo estoy en Paraguay. Esta semana estoy de misión aquí trabajando con la Dirección de Contrataciones Públicas para diseñar precisamente pues, una política de compra de innovación para el país, ¿no? Entonces, esto creo que podemos avanzar a la siguiente. Nos pone en una situación que cuando una región, cuando un país o cuando una entidad pública decide hacer un proyecto de compra pública de innovación, lo que está es apostando por una forma de cambiar las políticas públicas de innovación. Entonces, creo que eso es el primer ejemplo que creo que nos evidencia muy bien eso. ¿Podemos avanzar, por favor? Perdón. Entonces, hay que tener claridad con eso. Aunque estamos lanzando un proceso de contratación pública y lo que estamos abriendo ahora mismo es este espacio como de participación, estamos hablando eso, de un instrumento de política pública de innovación y de innovación abierta, donde la administración va a compartir pues, esta problemática, este gran desafío, que es un problema complejo y que va un poco a atender también la mano a aquellas entidades que tienen la capacidad de desarrollar innovación y va a actuar un poco como ese inversor tecnológico en desarrollar soluciones que de otra manera posiblemente pues, ustedes no hubieran desarrollado porque no conocían el problema ni la necesidad, que en este caso tiene la ANI, ni tampoco verían ese incentivo, ¿no? Entonces, claramente la compra de innovación lo que nos va a permitir es una manera distinta de ayudar a las entidades que hacen innovación. Y sobre todo porque las políticas públicas desde las agencias de innovación han estado tradicionalmente enfocadas a ayudar a que se haga innovación. ¿Qué ocurre? Que cuando una entidad privada, ya sea una universidad, una startup, desarrolla innovación, la primera barrera que tiene es el acceso de esa innovación al mercado, es comprar la innovación. Y un poco de ahí surge un poco la necesidad de empezar a pensar en estas políticas de innovación desde la demanda. Entonces, claramente, la compra pública de innovación y el producto que se presenta hoy aquí es este interés en apoyar a las empresas que hacen innovación en Portugal a que realmente tengan este cliente que va a confiar en ellas y este inversor público que a través de un caso real, como es una necesidad que está ahí por resolver, permita esta colaboración real entre la parte pública y la parte privada. Esto creo que es muy interesante porque arrastra muchos procesos de cambio en ambos lados, ¿no? Tanto en la parte pública como en la parte privada. ¿Podemos avanzar? Vale, bueno, esto es un poco el cambio que supone establecer, pasar de un modelo más tradicional basado en ayudas, basado en subsidios, que un poco conocemos un poco más como la forma de ayudar a través de proyectos de innovación, a través de contratos de innovación. Entonces, cuando tenemos un contrato de innovación, ya tenemos un producto de innovación. Cuando tenemos una ayuda pública, lo que entendemos es que tenemos un proyecto de innovación. Por tanto,
la visión también del sector privado va a ser distinta, porque va a tener en este caso un primer cliente de referencia, va a contar con la participación técnica de la parte del sector público que conoce la problemática a la que se enfrentan y van a construir juntos esa solución, ¿no? Esto, un poco lo que nos dice la experiencia, yo llevo como 12 años trabajando en la implementación de compra de innovación en distintos países, lo que nos dice es que cuando se ponen en marcha estos contratos se consigue un desarrollo sistemático de la I+D+I en las empresas de manera más clara, ¿vale? Porque una empresa, si recibe una ayuda, digamos que su nivel de compromiso va a ser mucho menor que si tiene un contrato. Un contrato donde veremos ahora también, donde con unas condiciones ciertamente favorables en cuanto a los términos de la gestión de los derechos de propiedad intelectual e industrial que se van a explotar. Esto nos lleva, como ven ahí, también a otro modelo, y es que el esquema clásico de las políticas basadas en modelos de oferta hace que la institución que promueve la innovación dé directamente el dinero a las empresas. En cambio, en este modelo, las instituciones compradoras, que en este caso coincide que ANI es a su vez institución compradora e institución que promueve la innovación, identifican cuál es esa problemática involucrando, y creo que Enrique explicó muy bien cómo había sido ese proceso de construcción colectiva para llegar a un desafío que ha sido analizado desde todas las ópticas de usuarios para ponerlo a disposición de las empresas y cerrar esos contratos para colaborar en su resolución. Podemos avanzar. Bueno, entonces, por dejar muy claro qué es y qué no es compra pública de innovación, es un instrumento para promover la innovación a través de la contratación pública. Realmente la contratación pública o la compra va a ser el vehículo que nos va a permitir nuestro objetivo final y es desarrollar esa innovación que está en las empresas privadas para que llegue al sector público. Nos movemos en este mundo de lo que tenemos que comprar, evidentemente no puede estar a día de hoy diseñado y ya en el catálogo comercial de las distintas empresas, sino que tiene que tener ciertas dosis de adaptación. Es cierto que no estamos pensando en algo que posiblemente no tenga un nivel de desarrollo tecnológico tan bajo, pero sí que se van a requerir adaptaciones, hay que partir de tecnologías ya existentes, pero hay que llegar a desarrollar ciertos elementos que tienen ese carácter innovador, ¿no? Sergio nos comentaba dónde está la innovación un poco asociada a esta parte del proceso. Y bueno, básicamente con esto vamos a establecer esta colaboración público-privada para invertir recursos, porque evidentemente las empresas también van a aportar su conocimiento en el desarrollo de la solución y tener esta solución final. Avanzamos a la siguiente. Creo que se entiende bien a veces un concepto con lo que es y con lo que no es, ¿no? ¿Podemos avanzar? Siguiente. Vale, ¿qué no es? No es un nuevo tipo de contrato. Posiblemente aquí lo que tengamos que hacer es un contrato de servicio o de suministro para desarrollar esta plataforma. Eso será parte también de lo que veamos en el proceso de consulta al mercado, ¿no? Pero son los contratos que ya existen en la ley de contrataciones. No es una forma de adjudicación. Utilizaremos una forma de adjudicación de las que están a día de hoy en la ley de contratación. Posiblemente parece que el diálogo concurrencial podría ser la más indicada, pero también es algo que es objeto de este proceso de consulta. No es utilizar herramientas tecnológicas en el procedimiento de contratación o hacer una contratación electrónica. Esto parece obvio, pero a veces genera confusión. No es innovar el procedimiento de contratación, aunque creo que parte de estar haciendo esta consulta al mercado es haber innovado el proceso de contratación, pero ese no es el objeto final de la compra de innovación. El objeto final es que lo que compres sea innovador realmente y no nos gustaría pensar que estamos haciendo todo este proyecto para comprar productos innovadores que ya existen. Es decir, que alguien levantara la mano y dijera, eso que ustedes están diciendo yo ya lo tengo desarrollado, se lo puedo vender ya, ¿no? Entonces, creemos que eso no estaría un poco dentro de lo que es la compra pública de innovación. Entonces, avanzamos a la siguiente. Vale, bueno, esto lo decía un poco antes. Un poco de mi trayectoria, lo que me he dado cuenta es que al final este proceso de compras de innovación exige un cambio de paradigma en los dos lados, ¿no? Incluso diría en tres lados.
Primero, en los compradores públicos, en la procura pública, porque van a convertirse en esos compradores inteligentes. Lo que se trae hoy aquí es cómo podemos tener esta tecnología del mañana, que todavía no está en el mercado, en lugar de comprar lo que ya está y que no nos está sirviendo. Y eso, evidentemente, exige tener como una visión de perspectiva tecnológica mucho más amplia, un conocimiento muy profundo de las tecnologías y lo que nos ofrecen, y una disposición también a arriesgarse, a que esto no salga tan bien y que posiblemente pues igual la solución no alcance lo que se esperaba, ¿vale? Ese riesgo está embedido en el proceso de compra de innovación, porque realmente lo que vamos a poner en marcha es un proceso de innovación y, como todos ustedes saben, una innovación puede ser exitosa o puede no ser exitosa, ¿vale? Y en ese sentido, pues bueno, vamos a intentar que lleguemos a un resultado que sea satisfactorio, pero que también eso puede estar ahí. Y también entender que esa aversión al riesgo no está por parte de la ANI. La ANI asume que hay un riesgo en todo esto que está poniendo en marcha. Pero por el otro lado, y aquí es más para los que estáis hoy aquí conectados y en presencial, es que tenéis que ver a la ANI en este momento como un socio tecnológico que os tiende la mano con un problema y que pide algo en este momento, que compartáis conocimiento. A mí me gusta mucho decir que la innovación abierta es muy bonita cuando el abierto no tiene que ser uno mismo. Ahí empieza a haber problemas, ¿no? Entonces, he visto muchas empresas reacias a participar un poco aportando como ideas y su conocimiento en estas fases de consulta al mercado. Y eso lo que hace es que entonces el proceso no funcione, ¿no? Entonces, mi idea es, si la administración un poco extiende la mano y hace este ejercicio de tengo un problema y una necesidad en este ámbito, esperar como esa respuesta por parte de las entidades privadas. Seguramente que alguno de los que está aquí estará pensando, ¿y yo por qué tengo que dar ideas gratis? También es algo que suele surgir bastante. Bueno, de mi experiencia, yo habré participado entre 70 y 80 procesos de consulta al mercado. Más o menos los datos que puedo tener es que el 60%, depende del proceso, ha habido entre el 60 y el 80 de las entidades que finalmente son contratadas, es decir, se ganan el contrato final para desarrollar las soluciones innovadoras, habían estado presentes en la fase de consulta al mercado. Porque al final la fase de consulta al mercado es una oportunidad para que los que estáis del otro lado podáis inferir en el contenido de esos pliegos que finalmente saldrán a contratación. Entonces, aquellas empresas que entienden la consulta al mercado como una oportunidad, que se abren y comparten su conocimiento, realmente acaban teniendo buenos resultados en la fase contractual, ¿vale? Entonces, esto creo que es importante plantearlo para que, bueno, animarles a que participen de manera activa en el proceso. Siguiente, por favor. Vale. Y esto para entender que la compra de innovación es un proceso que digamos que realmente es lento, ¿no? Que tiene unas etapas y creo que es bueno que entiendan a qué se van un poco a enfrentar en este proceso. Por un lado, evidentemente, el origen de esa compra de innovación, lo decía al principio, es conectar necesidades públicas con soluciones innovadoras. Hay dos caminos para hacerlo. Un camino más proactivo, que es el que se está poniendo en marcha aquí, es decir, la administración de manera proactiva identifica las áreas en las que quiere hacer compra de innovación, pero también puede haber caminos más reactivos y también les animo a que utilicen ese camino. Es que ustedes se acerquen a las administraciones con soluciones o con ideas innovadoras en las que querrían invertir para que planteen si eso podría generar algún inicio de un proceso de compra de innovación, ¿no? Y eso se conoce más como compras de innovación reactivas que surgen de conocer lo que hay ahí afuera. Y luego las fases van a ser esas tres grandes etapas. Una primera etapa de planificación, y esto es importante para decirles que la consulta al mercado que lanzamos hoy está en esa etapa. Una siguiente etapa de gestión y seguimiento, que sería la etapa más contractual, y una última etapa de evaluación y despliegue. Es decir, lo que vamos a tener aquí es una plataforma primera, en fase como más experimental y de prototipo. Tenemos que evaluar si realmente cumple y pensar en el despliegue a futuro. ¿Avanzamos? Vale, entonces, por situar, esto era un poco la visión
general de la compra de innovación y por qué es interesante para las empresas, entramos ya en cómo la consulta al mercado se encaja dentro de todo el proceso de compra pública de innovación. Siguiente. Vale, pues como decíamos, en esa primera etapa de planificación, al final, por esas etapas anteriores, ya ha pasado la ANI, estamos en la consulta preliminar al mercado. La consulta preliminar al mercado es una herramienta esencial, es decir, no hay procesos de compra de innovación que no requieran de este ejercicio, donde es necesaria esta interacción con el mercado para conocer sus ideas, para poner a discusión también otros elementos que queremos debatir con ustedes para que finalmente se pueda elaborar esos términos de referencia de la futura contratación. Siguiente. Vale, un poco el escenario de tiempo, que el camino o un poco el viaje de usuario que cada uno de los que está aquí va a tener. Es bueno saber que hoy se está lanzando esta consulta al mercado, que se va a abrir un proceso de evaluación, ahora explicaré cómo vamos a hacer ese proceso de evaluación, que se van a poder realizar entrevistas de carácter más técnico para conocer algunos elementos pues, de las propuestas que requieran como más interacción, que se cerrará esa consulta. Se volverá a hacer otra jornada para mostrarle los resultados de esa consulta y con eso, bueno, estaremos ya en disposición, pues a la altura de marzo del 2025, en publicar un poco todo lo que sería el documento ya de contratación. Entonces, avanzamos para que conozcan todo el proceso de cómo pueden participar. Siguiente. Vale. Bueno, hoy arrancamos este proceso de consulta al mercado. Vamos a poner a disposición, bueno, ya están en la página de la AMI, de todas las publicaciones y documentos que ahora les detallaré cuáles están ahí y que ustedes conozcan el contenido. La fecha límite es el 20 de diciembre, antes de salir todos de vacaciones de Navidad, dejen sus ideas enviadas y, bueno, habrá un proceso de evaluación que en el mes de enero concluirá. Siguiente. Bueno, ¿qué es lo primero que deberían de hacer? Lo primero que deberían de hacer es entrar a la página que aparece ahí, que es el enlace dentro de la ANI, del espacio específico que se ha creado para este proyecto, y leer. Yo creo que lo primero que uno debe hacer es leer los documentos que están ahí. ¿Qué documentos se van a encontrar? Primero se va a encontrar la ficha del desafío, ¿no? Esto va a ser una ficha más extensa, que un poco ha resumido Sergio hoy aquí en esta presentación, pero ahí van a encontrar la descripción de la problemática, el alcance del proyecto a desarrollar, las limitaciones también, los elementos que son más restrictivos y lo que se pretende dar respuesta, ¿vale? Entonces yo les pido que lean ese documento desde el punto de vista técnico porque les va como a permitir saber el contexto general del problema. Avanzamos. El siguiente documento que se van a encontrar es el documento de propuestas de soluciones innovadoras, ¿vale? Esto será un formulario específico. Este formulario verán que tiene unos datos que les piden sobre las empresas. Ahí se requieren recabar datos también, pues desde el tipo de personal, las cualificaciones que tiene ese personal, el desarrollo de proyectos de I+D que hicieron, porque toda esa información se tomará de base para definir las solvencias técnicas y económicas de la futura contratación. Entonces, verán ahí que hay información que se le pide un poco de cuál es su actividad vinculada a temas de investigación, desarrollo e innovación, ¿vale? Y, evidentemente, se les pedirá que expliquen cómo abordarían ustedes este problema, qué soluciones tienen ya desarrolladas, en qué nivel de desarrollo las tienen, porque eso nos permitirá también identificar qué tipo de compra de innovación debemos desarrollar y qué procedimiento de contratación aplica más, ¿no? Entonces, ahí sí les pedimos que sean como bastante explícitos un poco con esa información. Otra cuestión que va a aparecer ahí va a ser que ustedes se manifiesten sobre las condiciones que previamente se ha establecido desde la ANI en cuanto a los derechos de propiedad intelectual e industrial, ¿vale? En ese sentido, bueno, verán que si van a la cláusula 10 de las bases, verán que se ha planteado una cesión de la propiedad industrial que se genere durante el desarrollo a los solucionadores, que ANI se reserve una licencia, que pueda haber la cesión de licencias gratuitas a terceros
y que además, bueno, la entidad tenga que ceder el código fuente y que la ANI pueda licenciar y sublicenciar. Para cada uno de estos aspectos que la ANI ha establecido, lo que queremos es que ustedes nos digan si les parecen correctos o si tienen limitaciones, ¿vale? Y esto con el objetivo de que la cláusula finalmente que se redacte en los pliegos de contratación obedezca al interés que también ustedes manifiesten. Y esto porque pues ya a estas alturas habrán visto que cuando hablamos de compra pública de innovación, todo lo que tiene que ver con los derechos que se generan de ese desarrollo son importantes. Y, por tanto, es un aspecto que debemos de negociar porque en cierta medida va a impactar en el precio final que salga esa contratación, ¿vale? Entonces, eso lo van a ver como una novedad si no están habituados a temas de compra pública de innovación. Y también, bueno, les sugiero que lo analicen con las personas de su empresa más, bueno, habituadas a trabajar temas de transferencia de tecnología o este tipo de contratos de licencia y que tomen un poco la determinación ahí, ¿vale? Siguiente. Vale, bueno, como decíamos, el plazo sería hasta el 20 de diciembre. El tipo de propuestas. Se espera recibir propuestas que estén en fases de TRL 4 a TRL 7. Es decir, no estamos esperando que alguien aporte una solución que ya tiene comercializada, sino, por eso digo que es interesante el TRL en el que están y un poco cómo han llegado hasta ahí y hacia dónde podrían llegar. Pero partimos de recibir ideas que estén en esa etapa de maduración, ¿vale? Que pueden ser más bajos, pero pueden ser incluso hasta que ya estén incluso en prototipo casi comercial. Avanzamos. Bueno, solo recordar, 20 de diciembre, que nadie se nos olvide, es importante. Hay un correo electrónico al que tienen que enviar esa información y les sugeriría también no dejarlo todo para el último día, es decir, que un poco vayan revisando esto con calma y que puedan como poder hacerlo con cierto tiempo. Avanzamos. Vale. Después de eso, ¿qué pasará? Después de eso entrará un proceso de análisis. Esas ideas, a través de un comité que se creará para evaluación de la consulta preliminar al mercado y que aquí ya le garantizo en condiciones de totalmente confidencialidad de lo que se reciba. Eso es muy importante. Sabemos que trabajamos material muy peligroso. Ustedes nos van a aportar ideas que son valiosas. Por tanto, la confidencialidad va a estar garantizada para todo lo que se reciba. Empezará el proceso de evaluación. ¿Avanzamos? Bien, ese proceso de evaluación, primero habrá una evaluación más desde el punto de vista formal, es decir, que la ficha que les decía que tiene esos datos más de empresa esté correctamente rellenada. Si no es así, pues recibirán un correo solicitándoles información. Avanzamos a la siguiente. Habrá una revisión preliminar de las ideas y lo que digo, en caso de que sea necesario alguna aclaración, información adicional, se realizarán entrevistas, se les invitará a realizar una entrevista. Y aquí indicar, la entrevista no es un proceso de filtro, es decir, no es que aquellas empresas que pasen a la entrevista que han avanzado en el proceso o aquellas que no sean entrevistadas se han quedado atrás en el proceso. Básicamente puede haber soluciones que ya vengan muy bien explicitadas y que no sea necesario tener esa entrevista. Por tanto, no es que nadie considere que llamarle o no a entrevista condiciona que ha avanzado satisfactoriamente o no en el proceso. Siguiente. Vale, y con eso, una vez cerradas esas fases de entrevista y analizadas lo que se haya recibido, se hará una valoración de esas ideas analizando 5 aspectos. Primero, el grado de innovación de la idea, la adaptación de la idea al desafío, que puede ser en todo o en parte. Yo también les diría, si ustedes son una empresa que dicen, yo tengo una solución, pero no soluciona todo el problema, sino una parte del problema, apórtenla, porque lo que estamos construyendo aquí es que posiblemente esta solución final venga de las ideas que muchos aporten y que posiblemente lo que pasa en muchos procesos de compra de innovación es que las entidades que finalizan como adjudicatarias es el consorcio de varias entidades, ¿vale? Entonces, no es necesario que ustedes tengan una solución completa a la problemática que se plantea.
bueno, también se va a valorar la claridad en la presentación de la idea, la oportunidad de desarrollo en cuanto a replicabilidad y que se pueda realmente implantar y el tiempo estimado de desarrollo. Eso nos va a permitir, los 3 primeros criterios nos van a permitir clasificar las ideas como interesantes o no interesantes y los 2 criterios de abajo nos van a permitir clasificar las ideas como pertinentes. De manera que aquellas ideas que sean pertinentes e interesantes serán aquellas ideas que se volcarán dentro del informe final que se hará de la consulta como las que formarán parte de las funcionalidades a pedir en la futura licitación. ¿Avanzamos? Bien, y con eso haremos una comunicación, una difusión de los resultados, como decía, en otra jornada similar a esta, pero lo que publicaremos ahí son datos de estadísticas generales, es decir, salvo que ustedes nos autoricen, que también habrá eso en la ficha que tienen que cubrir, a mostrar un extracto de su idea, lo que publicaremos ahí, bueno, pues son los datos del porcentaje de ideas recibidas que han resultado interesantes y pertinentes, publicaremos los datos de participación de empresas, universidades, por geografías, que nos permitan dar esa visión general. Y esto un poco también para no generar un poco un direccionamiento hacia ningún tipo de entidades que hayan presentado algo que sea considerado como más interesante, ¿vale? Esto es importante también que lo tengan en claro, que es lo que verán en esa difusión final. En cualquier forma, es fácil de ver si la idea que uno ha presentado está recogida finalmente en las funcionalidades que se van a incluir en la licitación final. Es decir, pero digamos que por cuestiones del proceso de garantizar igualdad de trato o transparencia, no se deben de dar los datos de manera individualizada. ¿Avanzamos? Vale, y con eso estaríamos ya en disposición de iniciar lo que sería el procedimiento contractual, ya decidir qué procedimiento de contratación vamos a hacer, elaborar los documentos y salir a contratar. Entonces, esto sobre todo me interesa aclarar que no estamos ante un concurso de ideas, no se va a premiar a ninguna idea ganadora, aquí no hay ganadores o perdedores, estamos en un proceso abierto para que un poco ustedes aporten ese conocimiento para definir de la mejor manera la especificación funcional al problema que se encuentra la ANI. Y por tanto, bueno, estamos en un proceso que queremos, como ven, tiene una metodología de evaluación que garantiza pues, la confidencialidad y su igualdad de trato en el proceso para que se sientan seguros participando en todo este proceso y que estamos hablando de un proceso todavía precontractual, ¿vale? No entramos en la fase de contratar directamente con ninguna entidad. Avanzamos y creo que ya sería la última. Bueno, la grabación de la sesión estará disponible en la página de la ANI. Esto también para garantizar que igual no todos los que están hoy aquí son los que tendrían que estar. Si conocen otras entidades que pudieran aportar, pues la idea es que puedan tener acceso a esta información y con eso también garantizar pues, la igualdad de trato en todas las regiones del país, que todas las empresas, independientemente de dónde se encuentren geográficamente, puedan acceder a esta información. Y bueno, y que cualquier duda también pueden recurrir a ese correo. En los documentos base también verán un documento de preguntas y respuestas frecuentes que también les sugiero que lean, porque seguramente muchas de las dudas que ustedes puedan tener, más de, pues eso, relativas al procedimiento, puedan surgir que ahí van a encontrar respuesta, ¿vale? Entonces, bueno, hasta aquí era un poco el explicarles claramente el proceso, dónde se encuentra, que tengan toda la tranquilidad de participar y que, bueno, que un poco de mi experiencia, eso, acompañando muchos otros procesos, creo que es una herramienta muy interesante tanto para la administración pública como para esas empresas que encuentran un canal B2G, ¿no? para acercarse a vender innovación al gobierno. Entonces, bueno, ahora creo que hay una fase de preguntas y respuestas e aí estaremos atentos. Muito obrigado, Sandra. Como foi dito, agora estamos na fase de respostas às apresentações. Temos aqui os nossos consultores online, temos nós aqui precisamente para responder questões, quer aos presentes fisicamente na sala, quer quem está remotamente, mas pode fazê-lo através do chat que está disponível. Portanto, temos aqui uma pessoa que estará a ler as perguntas e as perguntas serão transmitidas para esta sessão, portanto, teremos que responder. Portanto,
estamos à vossa disposição para colocar as questões que entenderem, quer os presentes, quer os remotamente, para tirar dúvidas do que tenha ficado menos claro. A explicação foi detalhada, exaustiva, mas ainda assim surgem sempre dúvidas, é uma questão nova, também o processo é novo e admitimos que, naturalmente, existirão questões que queiram colocar. Portanto, temos próximos quarto hora, 20 minutos, estão dedicados a esta exposição, portanto, sintam-se livres para o fazer, sem prejuízo, se não quiser fazer agora, para o fazer mais tarde através dos formulários, portanto, nada disso está prejudicado, é só, portanto, terem uma resposta agora, no momento, sem prejuízo, depois poderem ter através dos canais mais formais, já criados para o efeito, ter esta possibilidade de o perguntarem depois. Portanto, mesmo quem não está aqui hoje pode participar, isto é só a comunicação presencial destas questões também. A nossa colega do Departamento de Compras também está presente connosco, aqui remotamente, penso que estará na Holanda. Portanto, temos aqui hoje pessoas do Paraguai, na Holanda, nos Estados Unidos e em Lisboa. Portanto, é uma sessão muito internacional, como podemos ver. Maria João, não sei se queres dizer aqui alguma questão sobre este tema. Penso que tens a acompanhar a sessão desde a Holanda, mas queres partilhar algum pensamento sobre isto antes de começarmos as perguntas? Antes de mais, boa tarde a todos. É um prazer ver que temos tantas pessoas a acompanhar esta sessão, mais remotamente, mas é um sinal dos tempos modernos. Aquilo que eu posso dizer é que da parte da ANI, todos os interessados e da parte aqui da equipa de contratação e todos os envolvidos, todos estamos perfeitamente abertos e temos todo o interesse em esclarecer todas as questões que possam surgir ao longo desta consulta preliminar, porque acho que é a forma adequada de nós termos efetivamente resposta àquilo que pretendemos é não deixar nada por clarificar, ou seja, qualquer dúvida que exista, por mais pequena que seja, nós pedimos para nos ser remetida e nós faremos o possível para responder de forma célere para as entidades conseguirem partilhar informações umas com as outras e apresentar a resposta à consulta. Pronto, principalmente queria mostrar a nossa total disponibilidade para o fazer. Entendemos que é necessário haver aqui uma relação próxima entre o público e os agentes privados, pelo menos nesta fase, para que vocês possam entender aquilo que nós precisamos e nós possamos compreender quais são as soluções que vocês têm desse lado para nos oferecer. Aqui harmonizar sinergias, digamos assim. Pronto, e acho que não tenho grande coisa a acrescentar relativamente àquilo que já foi dito. Obrigado, Maria João. Sei que agora difícil é a primeira pergunta, é sempre a parte mais difícil, mas não sei se alguém dos presentes na sala ou fora da sala tem já alguma questão que queira colocar. David, alguém fora da sala, online, que tenha... Começamos aqui Sim, por... sim. Ora, boa tarde, Paulo Ferreira do Inesctec. Duas questões rápidas, portanto, os colegas da área, portanto, da ciência de computadores pediram-me para questionar se apenas será GenAI ou se a inteligência artificial em geral que poderá ser contemplada aqui portanto, na consulta ao mercado. Depois questionava também se a consulta ao mercado será só possível de ser participada por empresas ou também se os institutos de investigação, os CTIs, os laboratórios colaborativos também podem entrar desde já na fase de consulta ao mercado. E se há algum registro obrigatório naquela central de compras públicas de inovação que foi apresentada aqui há um ano, salvo erro, em Coimbra, se é preciso algum tipo de... ou se nesta fase basta só, portanto, fazer a apresentação via mail. Obrigado. Muito obrigado pela pergunta. Eu sugeria que respondemos já para não ficar com muitas questões. São 3 questões importantes e agradeço esse contributo. Eu pedi aqui para a parte mais tecnológica ao Sérgio Guerreiro que desse esse aporte sobre os modelos da AI que estiver. Ou o João Magalhães, também estiver online, também poderá talvez dizer qualquer coisa sobre isso. E depois passaria aqui à Maria João Moreira e à Sandra, se quisessem comentar essa parte mais jurídica de quem pode concorrer ou não. E, portanto, deixava também Sérgio ou João Magalhães, um de vós, se quiserem responder esta parte. Sim, respondo. Portanto, este que é o mais simples ainda, é mesmo olhar para o título. O título é mesmo Generative AI Innovation Data Space. Portanto, sim, aquilo que é o objetivo específico, um dos objetivos específicos do sistema é justamente IA generativa.
Aqui é uma resposta relativamente simples. Maria João, vou tentar aqui à parte dos potenciais candidatos. Queres acrescentar aqui alguma coisa? Nesta primeira fase, todas as entidades podem apresentar as suas soluções. Quando chegarmos à fase de procedimento, é possível as entidades apresentarem propostas individualmente ou em agrupamento, sendo que apenas terão que constituir um consórcio propriamente dito no caso da proposta deles ser vencedora. Ou seja, na fase de contratação propriamente dita, não é obrigatório as entidades formarem à partida um consórcio. Não, isso não é necessário. Basta se agruparem para apresentar a proposta e o consórcio só será formalizado no caso da proposta deles ser adjudicada. Não, julgo, se não tiver sido clara, se precisarem um bocadinho mais pormenor, digam-me, por favor. Não sei se a Sandra quer acrescentar alguma coisa. Joao, en esta fase no tiene nada que ver con el individual, pueden ser personas individuales, investigadores, cualquier tipo de persona puede concurrir, no hay ninguna limitación. Eso sí, cuando ya sea la contratación, el proceso de contratación, ahí sí habrá unas exigencias, dado que está un poco sujeto a un contrato público. Pero ahora mismo es totalmente abierto a cualquier entidad. Muito bem, muito obrigado. A parte da pergunta, a terceira parte da pergunta, já agora só mais um segundo, foi também perguntado usar o novo portal de plataforma de registro dos fornecedores, que foi anunciado em Coimbra também. Esta parte não é necessária porque não estamos nessa fase, não é ainda um processo formal de compra, estamos na pré-compra, mas temos aqui uma pessoa também do INPI, que é nosso parceiro neste projeto também, que veio connosco também neste processo e que poderá também dizer umas palavras sobre isso. Embora, repito, nesta fase não é necessário esse registro, não estamos a falar disso, mas talvez a Isabel queira dizer qualquer coisa sobre o registro de fornecedores e como é que nessa fase um processo em construção para o INPI, e não sei se quer acrescentar alguma coisa sobre isso. Boa tarde a todos. Sou técnica superior na Direção Jurídica de Contratação Pública do INPIC e relativamente, se a pergunta estava direcionada para o Portal Nacional de Fornecedores, se era esse, eu não percebi muito bem se era essa a questão, se era o registro nessa plataforma, o PNFE, era essa a que se referia? Bem, então, o PNFE é uma plataforma que está em desenvolvimento e não está ainda em pleno devido a questões de interoperabilidade. De todo modo, o PNFE é de registro facultativo, portanto, e visa disponibilizar informação sobre a situação dos operadores económicos já na fase de adjudicatários, relativamente à sua condição de não impedimentos, relativamente ao artigo 55 do Código dos Contratos Públicos e isto, clarificando, tornando uma linguagem mais simples, visa verificar a situação relativamente impedimentos que se podem verificar pelo certificado de registro criminal, a situação de regularidade contributiva e pagamentos à AT e contributiva à Segurança Social e, portanto, é uma plataforma que é de inscrição facultativa. Logo e por maioria de razão, nem neste âmbito das compras públicas de inovação, nem nas compras públicas tradicionais está obrigatório o seu registro. Simplesmente é uma forma de agilizar em fase de apresentação de documentos de habilitação, quem esteja inscrito e tenha disponibilizado e autorizado, naturalmente, a consulta de dados que consta dessa plataforma, é uma forma de agilizar a verificação desses documentos de habilitação, nesse sentido. Obrigado, Isabel. Temos mais uma pergunta aqui, por favor. Na verdade, são duas. António Teixeira, da empresa consultora. A primeira pergunta tem a ver com entidades internacionais não localizadas em Portugal podem participar na consulta preliminar ao mercado e posteriormente na consulta pública? Sim, claro que sim, mas eu passaria também aqui no aos concurso que virá a ser feito. Certo, sim. Portanto, eu percebo o modelo do CPI, das compras públicas de inovação. Isto está aberto a todas as empresas que queiram manifestar ou queiram apresentar a sua ideia e a sua proposta. Correto, é verdade isso, mas penso que é o nosso Maria João que complemente, mas claramente é isso. Maria João. Sim, é verdade. Nós não sabemos ainda qual é a tipologia de procedimento que vamos utilizar para a contratação, apenas a vamos definir depois de concluída a consulta preliminar ao mercado, mas independentemente de ser uma tipologia de procedimento que obriga ou não à publicação no Jornal Oficial da União Europeia, isso não impede que empresas estrangeiras possam apresentar a sua proposta e possam vir a concurso. Ok.
Ok. Eu tinha outra pergunta que tem a ver mais com a natureza conceptual que foi aqui apresentada. Falou-se várias vezes na utilização de inteligência artificial preditiva e eu pergunto, isto pretende-se que seja uma solução que monitorize as políticas de inovação que a ANI está eventualmente sob o seu controle, ou também será para definir novas políticas de inovação com base nos resultados que esta solução possa criar? Eu posso responder a isso. O foco agora, como foi dito, portanto, tem uma componente preditiva relativamente ao conjunto de indicadores. Aquilo que está a sugerir é que eventualmente possa ser prescritiva relativamente ao desenho ou ao aparecimento de políticas públicas. Não é isso que neste momento está em cima da mesa, mas se acharem que seja interessante, não há nada que impeça que vocês possam colocar isso em cima na vossa proposta. Mas neste momento o foco que nós temos é, como foi dito, preditivo e utilização de inteligência artificial generativa. Com foco naquilo que são o conjunto de indicadores e informação que vai ser possível recolher. Não tem um enfoque neste momento de prescritivo, ou seja, de desenho de política pública propriamente dita. Se acharem que isso possa ser algo que seja relevante e enquadrável dentro daquilo que aqui está, acho que será possível enquadrar, não é? Claro que sim. Eu até permito só comentar dizendo que, digamos que temos dois níveis de ambição. Há este nível de imediato, que é a manutenção das políticas da ENA e das EREIs. Isso é imediato e é prescritivo, é uma coisa que nós temos que cumprir até regulamentarmente, portanto é uma primeira prioridade. Mas se acharem que, associado a isto, pode estar uma segunda camada, uma segunda dimensão desta questão, também é bem-vinda. Sendo certo que o foco aqui, como o Presidente disse, é na primeira, é aquilo que nós temos que responder de forma mais imediata. Mas não excluímos de todo essa segunda camada. É uma questão de trade-off entre prazo de execução e conseguir executar isto num prazo razoável. É este trade-off que temos de ter em conta, porque é relevante atendendo aos financiamentos que estão por trás deste projeto, que não é uma questão que seja irrelevante, é uma questão que também tem alguma importância neste contexto. Deixem-me só, se me permitem, só reforçar esta questão que é muito importante, particularmente, eventualmente, para entidades que venham do ecossistema e que estejam mais focadas tradicionalmente na componente de fazer investigação e desenvolvimento. O objetivo final, no prazo que é proposto, é ter um produto operacional, não é ter um protótipo para testar ou validar. Nós, no final, temos de ter um produto que seja utilizável pelos agentes do ecossistema em produção. Okay? E isso é muito importante estarmos aqui conscientes. E, portanto, este prazo todo depois vai ser, que está pensado, é para que no final nós sejamos capazes de ter um produto totalmente operacional. E, portanto, na proposta é preciso balancear, como foi dito aqui, entre aquilo que é possível também ter no prazo estipulado operacional. Solo por complementar una pregunta que hacían, cuando explicaba la categorización de las ideas, posiblemente una idea de ese estilo sería interesante, no pertinente. Es decir, es muy interesante si resulta que lo que plantean es interesante y no sería pertinente porque no encajaría lo que dicen en el plazo o en el presupuesto para desarrollarlo. De todas formas, yo animo a que presenten igualmente esas propuestas porque es conocimiento que la agencia, independientemente de que en este proyecto se pueda implementar o no, pueda tener ese conocimiento de qué se puede hacer o qué se podría hacer. Entonces, la importancia es que en estos procesos también emergen muchas de esas ideas interesantes que igual no encajan exactamente en este proyecto, pero se pueden después retomar. Obrigado. Mais questões? Boa tarde, Miguel Taborda, da Deloitte. Percebi que temos sensivelmente as partes interessadas cerca de um mês para apresentar agora, portanto, propostas nesta fase de consulta prévia ao mercado, através daquele link que partilharam. Está previsto de alguma forma algum template, algum formato específico para fazer essa apresentação de propostas, com algum tipo de limitação na apresentação da informação, limitação de caracteres ou até da metodologia, para que depois tenham forma de poder comparar as propostas? Claro que sim. Para responder com mais detalhe, mas eu diria já que sim, temos um formulário próprio para isso no site, onde está disponível. Não é tanto o número de caracteres que está em causa, é mais, ou seja, não vamos limitar a criatividade, mas não está um formulário que tipifica as questões e o que nós pedimos é que respondam o mais objetivamente possível. Cada uma das questões está colocada para podermos comparar respostas dentro da mesma questão. De resto, não há uma limitação. A criatividade é o limite, mas podemos é que sejam rigorosos quando perguntamos à pergunta A
para aquele tema, respondam àquela questão, para depois, quando estamos numa base de comparação, podemos comparar as diferentes respostas, ter uma base comparável. Mas não há limites à criatividade, cada entidade responde o que entende que é relevante para a questão. E como a Sandra disse há pouco, e é muito importante, nem todos têm que responder a tudo. Pode não ser possível uma entidade sozinha, e nós achamos que essa é a questão, ter a tecnologia ou o domínio daquele domínio do conhecimento suficiente para responder tudo. Mas se cada um de vocês, interessados, disser eu posso contribuir com isto, eu posso contribuir com aquilo, nós podemos construir uma fotografia global e, quem sabe, no futuro, num consórcio, reunir o melhor que todos podem oferecer, melhor no sentido, as soluções que fazem mais sentido em conjunto. Neste sentido, criar uma solução integrada e coerente. Sandra, não sei se queres acrescentar alguma coisa, por favor. Sí, ahí, bueno, yo explicaba de los documentos que se iban a encontrar, que era el documento de bases, y uno de ellos es la ficha de recogida de ideas. Entonces, esa ficha de recogida va a ser estandarizada y por eso os decía, tiene unos campos que le van a pedir una información sobre, pues eso, los equipos que tienen, un poco la experiencia en temas de investigación, desarrollo e innovación, y luego unas preguntas específicas sobre cómo es tu idea, qué aporta, qué elementos de innovación, qué tecnología se incorpora y finalmente los aspectos que también señala importantes sobre la propiedad intelectual e industrial, ¿no? Que se manifiesten un poco sobre la propuesta que ANI pone, si les parece interesante o no. Eso estará estandarizado, pero sí, aunque hay unos campos limitados, ustedes podrán aportar pues eso, vídeos o acceso a otra información que consideren que es relevante. Aproveitar para ler aqui algumas questões que também nos foram enviadas através do chat. Começo pela primeira, que é do Rui Almeida. Se eu tiver um projeto de GenAI em curso, posso submeter? Sim, mas obviamente que se põe que ele esteja alinhado com o desafio que nós podemos resolver. Eu diria, em teoria sim, mas eu diria que, por regra, deve estar alinhado com o desafio que nós estamos a propor. Se tiver, obviamente que sim, ou mesmo que não esteja diretamente, esteja algum contributo direto, também. Portanto, a resposta é sim. O Cláudio Cardoso, da NTT Data. Existe algum plano com datas para cada uma das fases deste processo? Consulta, concurso, projeto? Eu penso que isso já foi dito. A Sandra, talvez recapitular esse slide, mas podemos pôr esse slide outra vez, não sei o slide das datas. Está depois, acho que estará na pasta. Está na pasta, depois pomos isso e lá, há um calendário que tem as datas, é o mês para a proposta, depois haverá um período de análise de janeiro, portanto, depois propõe-se que este processo seja adjudicado no início do próximo ano, 2025. Também recordo aqui fazer um parênteses, não é a pergunta, mas eu acho que é importante perceber isto e ter essa noção. Como eu já referi, e o Presidente também tocou nesse assunto, por trás isto é um financiamento. Esse financiamento tem prazos. Neste momento, o prazo que temos em vigor, aprovado, é um facto jurídico que existe, é 31 de dezembro de 2025. Sabemos que é um prazo curto e temos de fazer este cenário de conceder isto num prazo curto. Mas sabemos que é muito exigente. Portanto, também já tomamos providências e está em curso um pedido de prorrogação por mais 9 meses. Neste momento, não podemos dizer que é uma certeza jurídica, porque a certeza não existe. Portanto, neste momento, a certeza jurídica é 31 de dezembro de 2025. Mas estamos a trabalhar num cenário que esperamos que venha a ser possível. Neste momento não podemos garantir, repito isto, prolongar isto por mais uns meses, porque sabemos que este prazo é extremamente exigente. Por isso, estamos a tomar as diligências necessárias para o prorrogar. Mas essa informação só o poderemos ter mais para a frente. Não é uma coisa que eu possa hoje comunicar com certeza jurídica. A certeza que temos é 31 de dezembro de 2025. Essa temos. Qualquer coisa para além desta pode vir a acontecer, mas à data de hoje ainda não é uma coisa certa. Só referir também e reforçar que este evento e a apresentação estará disponível depois no site, também poderão voltar a ver, mesmo as pessoas que não estiveram, não puderam estar presentes nesta apresentação. Temos outra questão da Ana Correia, que diz: os dados serão abertos e vai existir priorização de uso de tecnologias open source? Eu passarei para o Sérgio, mas antes de passar ao Sérgio, eu queria só explicar o seguinte. Nós estamos a usar vários tipos de dados. Alguns destes dados virão já filtrados com alguma proteção do RGPD, mas não só. Portanto, há dados que não serão nunca de acesso público, porque a sua natureza não permitirá que o seja, e, portanto, serão, porventura, trabalhados e explorados de forma agregada, de forma a não comprometer as regras vigentes de proteção de dados, mas também haverá, e isso é um aspecto muito importante do projeto, a falta de palavra, não vou usar a palavra perfis, haverá segmentação de acessos. O que é que isto quer dizer? Consoante os perfis que a plataforma tenha, haverá acessos a certas camadas de dados que outros não terão. Portanto, seguramente
as pessoas internas da ANI terão mais acesso à informação que um cidadão comum, porque é a informação que é mais restrita, que só os cidadãos, como penso que se compreenderá facilmente, não poderão ter. No entanto, por regra, ela será aberta naquilo que for possível ser. Sendo certo que haverá aqui uma graduação de perfis que irá permitir que as várias camadas dos stakeholders, portanto, os mais nucleares, leia-se ANI e CCDRs e Polícias Autónomas estão no núcleo mais central, terão mais acesso, que aquelas outras entidades estão um perímetro mais largo, e o cidadão, por sua vez, estará num limite ainda mais exterior, porque é aqueles dados que, de facto, não estão sujeitos a nenhuma regra de restrição, utilização, etc. Portanto, é, sim, tendencialmente livre, mas sujeito a restrições, quer da RGPD, quer de outro tipo de informação que possa não ser partilhada de forma aberta. Não sei se havia, a questão era essa. Sérgio, em termos da tecnologia, desculpa, havia uma. Desculpa, David, recordo-me só a parte da tecnologia. São ao uso de tecnologias open source. Sérgio, open source, o que é que pode nos dizer sobre isto? Não é limitativo de modo algum a utilização de tecnologia proprietária ou open source. Portanto, não há nenhum requisito que esteja a ser imposto, o que significa que apenas depende da proposta que o consórcio admita. Entendemos que o conjunto de objetivos aqui colocados são demasiado amplos para que uma única solução responda a todos e, portanto, toda a integração entre essas diferentes aplicações que, portanto, este é os aspectos de facto de todo o data space, mas também das aplicações que vão habilitar e operacionalizar este data space são, de facto, algo que tem que ser contemplado na proposta, para que seja uma implementação realística, ok? Portanto, mas não há, de modo nenhum, nenhuma imposição em relação a proprietários portanto, ferramentas de open source. Obrigado, Sérgio. No chat, que é da Ana Correia também, que diz: as propostas vão ser partilhadas entre todos os concorrentes ou apenas com a ANI, tendo em conta o procedimento de compra pública de inovação? A Sandra explicou isso, mas vamos repetir, essa questão tem que ficar clara. A Sandra quer voltar a ser específica nesse ponto? Sí, digamos que las propuestas solo van a ser compartidas con la ANI, con el comité de evaluación que evalúe las propuestas y que las analice en esas condiciones de confidencialidad. Y lo que sí existen algunos procesos con autorización previa de los participantes es que se publique un extracto de su idea en caso que consideren que puede aportar para relacionamiento y para buscar esas posibles alianzas para consorcios en el futuro, ¿vale? En caso de que eso se haga, va a ser con autorización de las entidades que quieran que se haga público un extracto de su idea y generar con la finalidad de generar ese contacto. Pero evidentemente el contenido de lo que ustedes presenten en el marco de la consulta solo va a ser consultado por la ANI. Mais alguma questão? Eu tinha deixado esta questão, duas questões no chat, mas já que estou aqui o David passou-me para eu colocar a questão agora mesmo. E esta é uma questão que é colocada de forma também aqui a desmistificar um pouco e a tornar mais claro ainda o que são as compras públicas de inovação. E tendo em conta que as consultas preliminares ao mercado nas aquisições na forma tradicional, que não de inovação, as consultas preliminares ao mercado são feitas, em regra, direcionadas aos operadores económicos, sabendo se têm e quais são os preços, enfim, quais são os orçamentos. Aqui, nas compras públicas de inovação, e neste caso concreto deste projeto que está aqui em causa, a pergunta é: esta CPM que está disponibilizada na página fica somente assim? Ou é possível também, de forma a alcançar mais operadores económicos potenciais interessados em responder, se também é possível enviar diretamente a alguns operadores económicos, de forma a alcançar mais mercado? Sim, essa pergunta está prevista. Nós abrimos o convite a toda a entidade pública para poder participar do Data 2, quer remotamente, quer fisicamente, mas está previsto nós, dentro das regras do LGPD, mais uma vez, nos autorizaram a usar dados de empresários para comunicar. Iremos divulgar um mailing list de entidades que trabalham nestes setores de atividade para que essas empresas possam ter conhecimento e responder. Ou seja, vamos fazer um mail da apresentação do desafio que será direcionado para um conjunto de empresas cujo perfil da CAI de atividade nos pareceu alinhado com os objetivos da proposta. Isso será feito nos próximos dias. Só não fizemos antes para as pessoas que tivessem acesso aos documentos, só agora, hoje, é que estão
publicados na web, e, portanto, é importante que as empresas tenham conhecimento desses documentos. E, portanto, só faremos essa comunicação, já não digo hoje, mas talvez amanhã saia um e-mail onde será feita essa comunicação, ou esse convite à reflexão sobre o tema, onde estarão, direcionado para essas empresas que trabalham em cais que nos parecem mais sensíveis ou mais propensas a responder. Predispostas a responder. Exatamente. Eu também no chat deixei uma questão, e isto aqui é só uma questão de preciosismo de linguagem, porque proposta, nós que estamos na contratação sabemos o que é uma proposta já em sede de análise e de concurso. Neste momento, quando usamos a expressão proposta, só para que fique claro, penso eu, e se estiverem de acordo comigo, que no fundo é uma resposta a esta solicitação ao mercado. Uma resposta, não propriamente uma proposta no sentido daquilo que é comumente usado na contratação pública, de acordo com o CCP. E pronto, porque eu tinha colocado se poderia, de forma a alcançar mais propostas, mas sabia o que queria dizer, que era mais respostas a esta CPM. Fica a clarificação, agradecemos esse comentário. Em sede de consulta preliminar, não falamos de propostas formais, estamos a falar de respostas a ideias e estamos num contexto de consulta preliminar, portanto isto não envolve, isto é bom que fique dito, é muito claro, não envolve nenhum tipo de obrigação de responder, nem de vincular a entidade. A entidade responde voluntariamente, fala voluntariamente, isto não vincula no futuro, quer a participação, podem sempre participar, e até quem não venha agora aqui pode também participar e vice-versa, e pode estar aqui e não querer participar, ou seja, tudo está em aberto, ninguém está vinculado pela resposta a esta entidade. Portanto, que isso fique claro para que sintam-se livres, que não há nenhuma restrição, e como a Isabel bem frisou, não se trata de uma proposta formal, é sim uma resposta a este desafio que estamos a fazer, e portanto a entidade não fica, entre aspas, limitada de nenhuma forma jurídica ao que faz. Embora, repito, essa disse um dado importante. Estatisticamente falando, 60% das entidades que vão a terminar normalmente são selecionadas em fase. Isso é só estatística, portanto, vale o que vale, estamos a falar de mera informação matemática, não passa disto. Sim. Eu tinha deixado também outra questão no chat, aproveito, segundo o David, para fazê-la aqui presencialmente. E esta é uma questão técnica, e pese embora eu, ao momento, já saiba o que é, porque também fiz uma pesquisa, mas não sou tão tecnológica assim, sou jurista, TRL, e foi usada esta expressão TRL como mínimo 5, 4, entre 4 e 6, se não estou em erro. Entre 4 e 7. Pronto, era só para, se possível, talvez para clarificar o que é isto, sabendo eu que tem a ver com maturidade tecnológica, mas isto é uma explicação que não me compete a mim, mas talvez fosse bom para que estas palavras, estas siglas, pudessem chegar desmistificadas a todos. Pese embora o nosso universo, estamos a falar de inteligência artificial e estamos a falar de tecnologia, seja uma expressão, se calhar, conhecida de maioria, mas há sempre quem possa não saber. Aliás, como eu me apercebi, que GenAI, sem se desdobrar esta sigla, também possa não ser inteligível para todos. Generative, AI. Muito mas, bem. Pronto, são questões, penso eu, e desculpem-me de as colocar, mas são mais questões talvez de um senso comum e de forma a abranger a todos. Obrigada. Sim, a Sandra Citas possa explicar um bocadinho melhor, mas é muito fácil de entender. Esta escala de TRL é uma escala de proximidade da tecnologia ao mercado, de uma forma muito simplista. O que estamos aqui a dizer é que a tecnologia tem que estar num nível intermédio em que não está ainda numa fase pronta para entrar no mercado, tem que haver desenvolvimento. Mas a Sandra talvez possa explicar tanto o TRL 4 a 7, que é que isto quer dizer, de uma linguagem descomplicada. Mas eu julgo que a maioria das pessoas saberá, mas pode haver alguém que não saiba e faz todo o sentido que seja explicado. Sí, de hecho, en el documento de preguntas y respuestas está explicado qué es el nivel de TRL y la metodología que se está usando. Entonces, evidentemente coincido en que puede haber muchas entidades que puedan no conocer un poco esa escala y básicamente pues está aclarado en este documento. Un poco por ahondar, bueno, como dice Enrique, estamos hablando de Technological Readiness Level, nivel de desarrollo de tecnología, y es un poco esta metodología deriva de la NASA, es la que se utiliza pues, en el programa Horizon Europe, un poco para todo lo que sea proyectos de investigación, desarrollo e innovación, y digamos que internacionalmente se ha asumido como la tabla métrico-decimal para compra de innovación, porque si la ANI sale a comprar 90 centímetros o 1,5 metros de innovación, tenemos que saber cuánta innovación me estás aportando, cuánto te tengo que acompañar para que llegues hasta que finalmente sea un producto, como decía pues ahí Antonio, operacional, ¿no? Entonces, ahí se ha estimado que lo que queremos es, no queremos apoyar
soluciones que vengan que todavía sean muy de laboratorio y que sea una investigación muy básica, sino que bueno, ya estén un poquito más avanzadas en ese nivel 4 y que finalmente no se presenten soluciones o propuestas perdón por lo de propuestas, respuestas de ideas que estén ya en mercado, que estén finalmente ya elaboradas, ¿no? Entonces, más o menos está bastante amplio, esto contempla desde proyectos de investigación que hayan sido ya probados a escala de laboratorio hasta soluciones que ya haya un prototipo implantado a escala real de eso mismo, ¿no? Entonces, digamos que es amplio en cuanto a lo que estamos aceptando y sería un poco eso, que la explicación detallada de por qué se usa esa tecnología o esa terminología está en el documento de preguntas y respuestas para facilitar pues eso, a todos los participantes que no tengan pues, un conocimiento tan profundo de esa metodología de trabajo. Muito obrigado, Sandra. Acho que com mais perguntas e respostas, acho que terminamos a sessão hoje aqui. Eu passo a palavra ao Sr. Presidente para fazer as palavras finais de encerramento, só para terminarmos esta sessão. Sim, muito obrigado, Henrique. Muito obrigado também aqui às pessoas que estão aqui connosco a nos ajudar, à Sandra Cida, ao Sérgio e à Maria João. E ao João Magalhães, que penso que não está aqui visível, mas também está connosco, também nos ajuda neste processo, e a todos os que estiveram presentes fisicamente aqui e também online, e voltar a repetir aquele desafio que eu vos fiz há pouco, que é um dos indicadores de sucesso desta nossa iniciativa é que, de facto, apresentem não propostas, mas respostas ao nosso desafio e para que nós, de facto, possamos ter a maior riqueza possível daquilo que possam vir a ser soluções que, de facto, sejam inovadoras e que também ajudem a contribuir para desenvolver o nosso ecossistema de inovação, mas não esquecer, muito importante, que respondam e que resolvam o nosso problema muito concreto e que no final tenhamos uma solução operacional para a ANI e para os diferentes agentes do ecossistema, nomeadamente as CDRs e as regiões autónomas. E, portanto, a todos ficamos à espera das vossas respostas, propostas, e qualquer questão, já sabem, como foi dito aqui, queremos ter aqui um canal aberto muito próximo, de muito grande proximidade, para que faça aquilo que é novo, porque isto é de facto um processo novo, nós também, todos estejam o máximo de esclarecidos possível relativamente a este processo. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa tarde.